eu vou apresentar o trabalho do GeoGebra, a calculadora gráfica. Inicialmente eu vou estar mostrando como o GeoGebra funciona. Aqui nessa página inicial, quando você entra no site do GeoGebra pelo computador, nós temos essa parte aqui, que é a zona gráfica, e essa parte da lateral, que é a zona algébrica. Nessa primeira parte de ferramentas, você tem as ferramentas básicas para montar um gráfico. Tem o ponto, tem interseção de dois objetos, apagar, selecionar objetos. Então aqui você tem uma gama muito grande de objetos que você pode estar usando para facilitar na construção de um gráfico. Entretanto, não estaremos usando essas funções hoje. E aqui também tem a função de tabela. Inicialmente, nós vamos estar mostrando a construção de um gráfico de f de x igual a seno de x. Aqui nós já temos que o gráfico formado. A segunda coisa vai ser formar um gráfico de g de x igual a cosseno de x. Aqui nós percebemos que os dois gráficos já estão formados, o gráfico do seno com a linha verde, o gráfico do cosseno com a linha azul, e dando um zoom no gráfico, percebemos como ele funciona e como ele foi montado. Distanciando um pouco para ver o gráfico em um tamanho maior, percebemos assim. Agora, nós vamos mudar o eixo X de números para pi radianos. Então, vamos mudar assim. Agora, podemos visualizar como o gráfico está quando a reta X está em radianos, enquanto a reta Y está em numerais. Com isso, com os dois gráficos formados e com a reta X estando em radianos, vamos responder a primeira pergunta. Qual é a imagem das funções f e das funções g? A imagem da função f, que é da função seno, é de -1 a 1. Nós percebemos que a função seno vem a -1 e o seu máximo é 1. A imagem da função cosseno também é -1, o seu ponto limite, e o +1, o seu ponto máximo. Agora, respondendo à questão B. Qual é o período das funções f e g? As duas funções, tanto a seno quanto a cosseno, são periódicas. Por isso, o período delas é 2π. A partir de 2π, elas vão começar a se repetir novamente. Então, por ser periódica, a função delas é 2π. Respondendo à questão C, quantos pontos de interseção existem entre as funções f e g no intervalo de 0 a 2π? Podemos perceber que existe uma interseção de dois pontos. O primeiro ponto nós percebemos aqui, o segundo ponto de interseção aqui, que foram marcados como A e B. Esses são os dois pontos de interseção. E o gráfico fica da seguinte maneira. O que mais podemos dizer? Que as duas funções são de reais em reais. Esse é o gráfico de uma função seno, onde A assume o valor de 1, B o valor de 2, C o valor de 3 e D de 1 também. A primeira pergunta: qual o efeito do parâmetro A no gráfico da função? O parâmetro A faz com que o gráfico se movimente verticalmente.
Para cima quando é positivo, maior que zero, e para baixo quando é negativo, menor que zero. Segunda pergunta. Qual o efeito do parâmetro b no gráfico da função? O parâmetro b determina a extensão da curva. Através dele, podemos identificar o ponto de máximo ou mínimo. E a questão C, a terceira. Qual o efeito do parâmetro c no gráfico da função? O parâmetro c faz com que o gráfico se alongue, pois o valor de c determina o período. A função do parâmetro d no gráfico da função é fazer com que o gráfico se desloque no eixo x. Esse gráfico é equivalente ao gráfico da função cosseno de x, porque de acordo com a fórmula de soma de arcos, o seno de A mais B é igual ao seno de A vezes o cosseno de B mais o seno de B vezes o cosseno de A. Então a função f de x igual a seno de x mais 90 graus vai ser igual ao seno de x vezes o cosseno de 90 graus mais o seno de 90 graus vezes o cosseno de x. Não tem o valor do seno de x, então ele vai permanecer assim. O cosseno de 90 graus vale 0 e o seno de 90 graus vale 1. O cosseno de x não tem como saber o valor, então ele vai permanecer assim. O seno de x vezes 0 é igual a 0. E 1 vezes o cosseno de x dá o próprio cosseno de x. Então, o gráfico da função seno de x mais 90 graus é igual ao gráfico da função de cosseno de x.